havia um movimento muito forte dos sargentos, porque alguns sargentos se elegeram deputados federais, deputados estaduais. E a lei militar da época proibia que subalternos se candidatassem a cargos representativos. Quer dizer, uma democracia em que os analfabetos não votavam e que os militares subalternos não podiam ser eleitos. É um absurdo. Se os oficiais superiores podiam ser eleitos, por que os subalternos não podiam? Segundo eles, quebrava a hierarquia militar. A hierarquia militar não é isso, né? Mas era a alegação deles. Queriam um monopólio da representação dos militares somente para os oficiais e o corpo de oficiais superiores. Então os sargentos protestavam muito, porque eles elegeram alguns sargentos que não puderam funcionar como sargentos. Então acho que eu conheço o Precílio, o Eunício, já dessa época. Mas assim de vista, nunca tínhamos conversado. A questão que ele falou da conferência do Paulo Freire foi quando nós criamos o Programa Nacional de Alfabetização no Ministério da Educação. Esse programa foi criado pelo Jânio Quadros. O Jânio Quadros foi demitido ou renunciou à presidência, é um episódio que a gente nunca sabe os detalhes como são, em 1961. Então, o Darcy Ribeiro foi ministro da Educação e o Darcy Ribeiro reativou esse programa, que ele estava parado. Quando o Darcy saiu, foi ser ministro o Paulo de Tarso, que era da esquerda católica. E o Paulo de Tarso ativou o programa, mas também sem muito interesse. Fez umas reuniões, etc. E o programa foi deslanchar mesmo quando o Paulo de Tarso saiu do ministério e veio o Júlio Furquim Sambaqui, que era o diretor de administração do ministério, e assumiu interinamente o ministério. E o Júlio Furquim Sambaqui, que era de esquerda, ele então botou o Programa Nacional de Alfabetização para frente. Eu fui convidado por alguns dos assessores deles, que eram meus colegas de movimento estudantil e tudo, e aí eu trabalhei no programa, né? A minha esposa de então era uma pessoa até mais importante do que eu no programa, e nós montamos o programa mais ou menos de junho de 63, funcionou até o golpe de 64. E nesse período eu entrei lá como um elemento qualquer, mas depois eu me tornei diretor de mobilização do programa. E a mobilização era juntar as pessoas que iam ser alfabetizadas, formar os núcleos, e aí nós passávamos os núcleos para o setor de alfabetização, que ia fazer propriamente a campanha de alfabetização. O nosso objetivo no Brasil todo era alfabetizar 2 milhões de pessoas até 65. E isso, que é uma coisa boa para a força de trabalho, a pessoa ser alfabetizada, poder ler e participar do que está fazendo, era visto pela direita como um quiprocó, como uma descida aos infernos. Eles diziam que era um programa de comunistas, etc. Quando havia gente de todas as tendências ali. Nós fomos parar lá porque nós já fazíamos campanha de alfabetização na UNE, lá no Rio de Janeiro, e outros faziam em Pernambuco, outros no Ceará, outros em Sergipe e Bahia. Então, estudantes de vários lugares se juntaram e escolheram o método Paulo Freire, e o Paulo Freire foi ser um dos coordenadores do programa, né? E o Eunício, ele deve ter me conhecido, eu me lembro dele em várias reuniões, não sei exatamente qual foi a primeira vez que nós nos encontramos, foi numa dessas reuniões. Eu me lembro que eu encontrei com ele nesse programa. A partir dali a gente tinha um contato assim relativamente frequente. Ele era uma das pessoas que estavam trabalhando no programa. Inclusive havia uns pedidos da direção do programa, era incluir um grupo de militares que era para atingir lugares assim mais distantes, interior, aqueles lugares sem transporte. Você sabe que o civil já é menos gozador de boa vontade para ir até o meio do mato, né? Então, se você tivesse uns militares que também fossem alfabetizadores, você teria um espectro muito maior de alfabetização. Nós chegamos a montar uns núcleos. Quando houve o golpe de 64, nós tínhamos 30 mil pessoas no Rio de Janeiro e no estado do Rio fazendo círculos de alfabetização. E em outros municípios, tinha em Sergipe, tinha no Ceará, tinha em Pernambuco. Então o programa ia ter uma amplitude grande mesmo.
mas como houve o golpe, eles fecharam o programa, acabou. Foi lá que nós nos conhecemos. Olha, o programa fechou no dia do golpe. Eu fui lá no dia seguinte, tirar lá uns papéis das minhas mesas e tal, mais ou menos, né? Dourar a pílula, como se diz, porque se eles pegassem aqueles papéis todos lá, só serviria para mandar prender pessoas e coisas pelo gênero, né? Listas de pessoas, essas coisas sempre vêm como coisas fantasmagóricas. E eu mesmo fui detido lá quando eu fui. A DOPS estava lá dentro do prédio do Ministério, eles me detiveram, mas na época eu tinha uma carteira de aspirante do Exército, aí eu conversei com um tenente que estava com a guarda ocupando o Ministério, e ele me liberou. A DOPS não conseguiu me levar, ele mandou me levar até a porta e eu fui-me embora. Então eles já estavam prendendo gente lá mesmo. Fecharam o programa da noite para o dia. A demissão dos funcionários todas foi feita por uma folha datilografada por um coronel que foi dirigir o IPM lá, que era o coronel Celso dos Santos Maia. Ele datilografou um papel demitindo todo mundo do programa. Então é fantástico. Porque ali, com o golpe de 64, acabaram todos aqueles programas, digamos assim, progressistas que o governo Goulart tinha, né? E todos aqueles funcionários públicos foram jogados no olho da rua da noite para o dia. Nas Forças Armadas foram excluídos de uma vez mais de 6.000 praças. Oficiais do Exército, das armas, eles deram reforma para 5.500 e depois eles processaram 6.000 também. Para você ter uma ideia, o corpo de oficiais do Exército naquela época era 13.200 oficiais do Exército. Quer dizer, se você contar, eles fizeram praticamente, em cada dois fizeram um para fora no Exército. Um oficial, um soldado. Então aquele golpe de 64 foi um absurdo, aquilo só foi possível porque os americanos estavam por detrás, né? Então acho que até pelo Exército mesmo eles nunca fariam aquilo. Mas era o pessoal que foi da Força Expedicionária Brasileira, que serviu na Itália, Castelo Branco, Suzano Sarmento, Costa e Silva, aqueles oficiais, eles se mancomunaram com os americanos e deram aquele golpe de 64. E aí eles ficaram no poder 20 anos. Agora o que acontece? Eu, quando fui preso em 69, eu de fato fui preso em Montevidéu e fui devolvido na fronteira para o Exército. Então, dessa prisão minha pelo Exército, eu fiquei lá uns meses preso no Exército, depois eles me passaram para a Marinha. Foi quando eu fui parar lá na Ilha das Flores e, digamos, uns meses depois chegou lá o Eunício Cavalcante de novo. Dessa vez ele vinha de São Paulo, deportado de São Paulo para o Rio de Janeiro. E hoje a gente se encontrava, digamos, na prisão, né? Todo mundo que se conhecia mais ou menos se reencontrou na prisão naquela época. Fora os que foram mortos, etc. Os que conseguiram escapar. Mas foi assim que nós nos reencontramos, lá na Ilha das Flores já. Tem até um episódio que eu vou lhe contar que ele é meio cômico, que é o seguinte: eu costumava, as celas da gente, elas tinham uma janelinha assim bem alta, com a grade. Você saltando, você podia subir lá. E a porta era de madeira, só tinha uma janelinha assim para passar o prato, mais nada, passar um pratinho de comida. E aquelas celas, eles botavam, em geral, 6 pessoas na mesma cela. Então, todo dia, quando era assim, 5h30, 6 horas, eu tinha uma voz muito possante naquela época, que eu dei aula há 10 anos, era professor há 10 anos já, e acho que até da minha natureza mesmo eu tinha uma voz alta, né? Então, eu pulava naquela grade e cantava algum hino. Eu cantava a Internacional, cantava o hino do 26 de julho dos cubanos, cantava aquela música do Silas de Oliveira sobre o Tiradentes, que era uma música que foi de carnaval, né? E eu sempre cantava uma música. E eu fazia aquilo para, né, levantar um pouco o ânimo da gente lá no corredor e para encher a paciência dos caras lá. E aí tinha um colega nosso, que era um advogado, muito boa gente, o Rodrigo, que ele tinha ido no comando da ilha fazer uma reivindicação de todo o presídio ali, né? E aí ele foi lá no comando da ilha, com um papelzinho escrito e tal, estava lá na sala do comandante, que nessa época era o Jader, o comandante Jader.
E aí, quando ele está lá, ele disse que ele me ouviu cantando. Ele disse que eu ouvia lá da sala do comando, a ilha, né? A voz ia e entrava lá. Aí o Jader falou assim para ele, você está vendo? Você acha que eu tenho muito poder aqui? Mas todo dia de tarde eu tenho que ouvir o Wilson cantando o que ele bem quer cantar aqui. Eu não mando nada nessa ilha. E ele disse, veio de lá, contou para mim, cara, ele falou isso, fez um comentário que você enche o saco dele. Eu digo, oh, que maravilha, agora eu vou cantar mais alto ainda, porque eu não sabia que estava me incomodando. Que é justamente isso, da gente aproveitar qualquer episódio assim, a gente se confraternizava cantando, puxando hinos, puxando canções mais progressistas, aquelas músicas do Vandré, que era para manter o coletivo ali firme, né? Levantar, inclusive os presos que ainda estavam na tortura, eles ficavam do outro lado do prédio, mas eles ouviam a gente cantar. Era bom você estar lá se apanhando e tudo, jogado numa cela, isolado. Aí você ouve um coletivo cantando uma música que você vê que é de esquerda, você sabe que é gente sua, que não é tão ruim assim, que nem tudo está perdido, né? Levanta a moral um pouco também. Eu fui negociador com o comando da ilha. E a negociação com o comando da ilha, eles não faziam diretamente com os presos. Os presos escolhiam um negociador e esse negociador conversava só com o médico. E o médico levava para o comando as questões que eram, o comando decidia, o médico voltava e falava com o negociador, para eles se recusarem a ter um contato direto. Mais tarde é que o comandante acabou baixando a crista e recebendo a gente. Também tinha mudado o comandante. O primeiro comandante, que é o Clemente, foi quando se passou, Clemente José Monteiro Filho, foi que se passou essa situação. Eu, quando estava lá negociando com o médico, ele disse, olha, eles não têm nenhuma consideração por vocês. Você está reclamando muita coisa, para eles vocês não são nem seres humanos. Se dependessem do comando da ilha, eles viriam aqui e fuzilariam vocês todos. Eles não fazem isso porque o governo não deixa. O governo disse, não, eles estão lá guardados, vocês não podem matar. Porque eles, por eles, esses oficiais aí, corpo de fuzileiros, vocês estariam todos mortos e enterrados. E aí eu falei um monte de verdades para ele também. Agora ele era apenas um intermediário. Ele teve que ouvir coisas pesadas, que eu falei coisas horríveis também para ele, mais ou menos do mesmo calibre que ele falou para mim, né? E aí realmente eu digo, olha, eu não vou mais negociar com você, você não tem poder nenhum, você não resolve nada e tal. E aí eu falei lá para o coletivo, olha, escolhe outro para negociar, eu não faço mais isso. Aí foi que o Rodrigo foi eleito pelo coletivo lá como negociador, esse que eu falei que era advogado e que contou aquela de que o comandante lá se aborreceu. Uns meses depois, o Rodrigo viveu essa situação, já tinha mudado o comando. Quando nós chegamos lá, era esse José Clemente Filho, ele era uma gravata de couro, como se diz no próprio exército, né? As Forças Armadas têm a expressão gravatas de couro, para dizer aqueles militares que não conseguem mover a cabeça nem para a direita nem para a esquerda, porque ele está com a gravata de couro. Então. Mas quem usa gravata de couro? É o cavalo que puxa a carroça, o burro, né? Eles têm uma gravatinha de couro. Então os próprios militares é que criam esse termo não é de civil. Eles dão fulano é um gravata de couro, para dizer que o cara não tem flexibilidade nenhuma. Então a gente acaba ouvindo e aprendendo. Ó, isso aí é gravata de couro. Naquela época, havia assim, um desprezo completo pelo negro. E havia muitos policiais negros e poucos militantes de esquerda ou revolucionários que fossem negros. Eu, por exemplo, quando fui levado à Polícia Federal, eu fui algemado num cano que tinha assim no corredor de entrada das salas de interrogatório, e tinha um delegado da Polícia Federal naquela época, baixinho, um cara pequenininho, que chamavam de Ferrabras. Eu não sei o nome dele, porque eles só chamavam ele o delegado Ferrabras, não chamavam ele. E eu, amarrado de costas para o corredor, naquele corredor ali, toda vez que ele passava, ele me dava um pontapé. Toda vez que ele passava ali. Tinha outros presos, mas só eu que levava o pontapé. Ele era negro e eu era negro. E ele dizia assim, já viu negro comunista? Já viu negro vendedor da pátria? Já viu negro revolucionário? Vê se existe negro revolucionário.
Ele passava e me dava um pontapé e dizia uma frase dessa e ia embora. E eu fiquei o dia inteiro tomando pontapés gratuitos que os outros não tomavam. Para mim é uma indicação de que eles tinham um tratamento pior para a pessoa de cor, né? O negro, muito escuro, etc. Agora, aquilo ali era barbárie, né? A repressão da ditadura, igual essa que existe hoje aí para civis, digamos, é uma repressão bárbara. O policial brasileiro, ele tem um repertório enorme de torturas. E como o Brasil foi um país que teve escravidão, essa técnica já vem lá do Império, já vem lá do tempo colonial. É fácil a gente imaginar que eles não vão jogar aquele repertório de métodos de trabalho deles fora. Eles não apostam em nenhuma investigação. Eles só fazem torturar as pessoas. E, evidentemente, a grande tecnologia que chegou para eles foi o choque elétrico. Então, a questão ali, eu vejo assim, é se eles estão torturando alguém com licença para matar, tipo James Bond, ou sem licença para matar. Se eles estão sem licença para matar, aí eles são mais ineficazes, digamos assim. E se eles têm licença para matar, eles trucidam a pessoa dá as informações que ele quer, ou morre lá na tortura. Né? Inclusive eu observo que naqueles anos 69, 70, 71, todas as pessoas de idade que eles torturaram morreram, demonstrando que a displicência com que eles faziam aquele trabalho. Eles não acreditavam num trabalho lógico, ou uma coisa assim, que a pessoa desse uma declaração que fosse coerente. Eles só acreditavam na informação que era dada na tortura. Eles, para mim mesmo, disseram isso. Eu, sendo interrogado lá, eu digo, olha, mas como é que eu sozinho poderia fazer todas essas coisas que vocês estão dizendo? O que os outros faziam se eu fazia isso tudo? Não é lógico isso? Você tem 20 pessoas sendo processadas. Um fez 50 coisas, o outro fez 3. Não tem lógica. Tem que estar mais distribuído aquilo. E o Corveta, que era um capitão de corveta, falou assim para mim, olha, nós confiamos muito nas declarações porque são todas obtidas com tortura. Então ninguém mente na tortura, a pessoa não consegue mentir na tortura. Ele falou isso para mim. E era um capitão de corveta interrogador. Não era um... Vocês diziam, era um cabo da marinha. Não era um cabo Anselmo. Era um capitão de corveta. Portanto, o cara podia ser comandante de navio. É o major do exército, é o capitão de corveta da marinha. E ele diz isso para você no interrogatório. O único negro que tinha lá era eu. Tinha muitos mestiços, quase negros, mas negro que eu me lembro lá, só havia eu. Né? Eu também tive preso no exército, em Porto Alegre, aí tinha vários negros presos, mas eram todos por acusações de crime comum, não de crime político. O Joel Rufino, companheiro que morreu recentemente, que também foi preso naquela época, muito torturado, ele conta um episódio que ele estava numa prisão aqui em São Paulo, e ele estava no meio do preso político. E os presos políticos recebiam a visita dos familiares, que levavam cigarro, goiabada, levavam uma comidinha feita em casa, e eles repartiam aquilo tudo, tal coisa. E os presos comuns ficavam olhando aquilo. E ele disse que tinha um negão lá, um preso comum, que ficava olhando para ele, olhando, meditando. Um dia chegou para ele no banho de sol e falou assim, escuta, você não quer me dar a dica como foi que você conseguiu se disfarçar de preso político? Para eu também ter acesso ao cigarro, essas comidinhas aí. Quer dizer, o cara achava que era impossível ele ser um preso político, porque ele era negro. Que ele devia ser um preso comum, disfarçado. E aí o Joel tinha que dar uma resposta para o cara. Disse, cara, não fiz nada não, eles se enganaram, me deixaram aí no meio dos outros, pensam que eu sou um preso político. O que ele ia dizer para o cara? Ele não podia realmente explicar para o cara, não, eu sou um preso político. E ele continuou ganhando lá os seus cigarrinhos, a sua goiabada, e o cara só olhando de longe, né? Porque ele estava no outro esquema. Você vê que dá até piadas essas coisas, mas a vida é triste. Passado o tempo você tem que rir da vida para fazer o quê?
Eu diria que na esquerda existe duas atitudes com relação ao negro. Existem as pessoas que são racistas e não percebem que são, então elas têm um racismo muito atenuado, porque elas não querem te discriminar. Às vezes te discriminam, mas sem perceber. Então na esquerda é comum esse tipo de racismo. E existem as pessoas que realmente não são racistas. As pessoas que pensaram nessas questões, até podem ter recebido em casa uma educação racista, mas renunciaram a esse problema. Então não são racistas. Na esquerda, antes de 64, após 64, havia essas duas atitudes. Agora, na direita, a direita é racista mesmo, né? Então, quando você encontra uma pessoa de direita que não é racista, é por exceção. Eu diria que em cada 100 direitistas, 5 ou 6 não são racistas. Eles são racistas mesmo. Eles julgam o negro inferior, até o japonês inferior. O mestiço eles acham que é uma espécie de cavalo ou zebra. E é uma coisa triste isso. Isso você vê até, você como estudante, você vê nas notas. Você faz uma prova muito melhor do que o outro colega seu que é branco e a sua nota sempre é menor do que a do outro. Isso é normal na vida escolar. Você entrevistar muitos meninos brancos, eles dirão isso. Eu percebia que o fulano era inteligente e as notas deles eram baixas. Existe essa questão. E toda vez que o negro vai protestar sobre alguma discriminação que ele sofre, tipo vestibular, bolsas, etc., virá o discurso da meritocracia. Vamos dizer, não, você conquista as coisas pelo seu mérito. Você é competente, você estuda, você sabe, você consegue aquilo, né? Diante desse argumento do mérito, eu pergunto para você, que mérito tem um cara passar uma prova de vestibular? Que mérito tem você fazer o primeiro ano da faculdade, o segundo, ou terceiro, ou quarto? Quer dizer, uma piada. Não tem mérito nenhum. É obrigação do cara fazer aquilo. Mínima, né? Agora, eles transformam isso numa escala de mérito. Se você se formou em medicina, é um mérito. Como se formar em medicina é um mérito? Se a faculdade de medicina fosse aberta, gratuita, e colocasse lá centenas de estudantes em cada série, ficaria evidente que não é um mérito, porque a maioria das pessoas que querem ser médicos seriam médicos, e até bem treinados, né? Porque é melhor do que você ter faculdades de medicina aí, por exemplo, é o exemplo que eu estou dando, mas poderia dar para qualquer outro tipo de curso, que o indivíduo pagou, ele se forma. O mérito é o cara ter o dinheiro. No Brasil, o mérito é ter o dinheiro. Se você chegar num país como os Estados Unidos, ainda há uma certa competição, porque as escolas públicas lá, elas cobram menos do que as privadas, e o indivíduo que estuda ali ainda compete um pouco com o outro que fez a privada. Mas aqui no Brasil, as vagas são tão poucas no ensino público que você praticamente, hoje em dia, só tem ensino privado. Então, que mérito está no ensino privado? Não tem mérito nenhum. Porque se você pagou, você vai passar de ano. Saiba ou não saiba. Então, o seu mérito é você pertencer a uma classe social que pode pagar as mensalidades da escola secundária, da universidade, etc. No fim, você recebe um diploma e quando você vai procurar o trabalho, você ganha o emprego porque você é branco, ou menos escuro que o outro. Porque eles primeiro dão emprego para os brancos, depois vão dando para os moreninhos mais bonitinhos, mais arrumadinhos, por critério grego deles, né, de beleza grega, e aquela negada toda do nariz de fogão, tipo eu, é jogado fora, caiu fora daqui, né? Não tem emprego para aquela gente. E aí você diz, não, o mérito, não tem mérito nenhum. O Napoleão, ele defendia esse discurso do mérito. Ele dizia que os nobres do império dele eram nobres porque ganharam os seus títulos por mérito, e não porque nasceram filhos de nobres. E um dos ministros dele, Talleyrand, dizia assim, a escada do mérito é a escada por onde sobem os canalhas, né? E isso se aplica bem ao Brasil. Se você olhar no Brasil, quanto mais alto a pessoa está, se você observar friamente, você vai ver que menos qualificada ela é. Ela está lá só porque é canalha, porque ela aprova tudo o que é feito pelo sistema. Ela está lá se completando, ferrando a maioria, né? Esse é o mérito que eles apreciam. Então eu acho que esses movimentos que você citou,
eles tinham uma influência assim que as pessoas que viviam aquele episódio dos anos 60 no Brasil, eles diziam, bom, a mudança é um fenômeno mundial, a revolução é um fenômeno mundial. Ela está ocorrendo na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, em toda parte existe um movimento revolucionário. O historiador Hobsbawm, ele até chama atenção para isso. Ele diz num dos livros dele que há 2 décadas que inexplicavelmente são profundamente revolucionárias. Uma é a década de 1841 a 1850, que houve a Revolução de 48 e a Contra-Revolução de 1849. E a outra década é a década de 60. Se você pegar 1960, 61, 1969, 70, é uma década imprevisível. Ninguém sabe, porque a história é uma caixa fechada, ninguém sabe por que aconteceu aquilo. Era muito difícil, em 1968, 69, você conversar com um jovem que apoiasse o status quo. A absoluta maioria da juventude era contra o que estava estabelecido. E não era só no Brasil. Você vê o maio de 68 na França, você vê na Alemanha, né? Você vê no México. Né? No México, o presidente matou 700 estudantes num comício. Isso é uma coisa bárbara. E eles ficam falando da Praça Tiananmen lá em Pequim. Por que eles não falam do México também? Né? Então, o Hobsbawm chama atenção. Não sabemos por que existem essas crises revolucionárias, essas tempestades revolucionárias. Mas as 2 décadas mais revolucionárias dos últimos 150 anos são essa, 1841, 1850 e 1961, 1960. São espantosamente assim de mudança. E as pessoas viam aquilo como uma coisa normal. Diziam, nos Estados Unidos vai acontecer alguma coisa. A campanha contra a guerra do Vietnã lá, eles mataram estudantes dentro das universidades, as Forças Armadas Americanas. É claro que quando o tempo passa, põe-se um esparadrapo em cima. Né? A ditadura do Pinochet matou 50 mil pessoas. Se você perguntar hoje oficialmente, se mataram 3 mil. A ditadura argentina matou 30 mil. Esse governo que está aí, desse sujeito que se elegeu agora, ele já está dizendo que morreram 3 mil pessoas na Argentina e não 30 mil. Porque o morto não vai se levantar da cova e dizer, eu morri. Não é verdade? Você pega um lugar assim como a Irlanda, oficialmente não morreu ninguém. Mas todo mundo sabe que o serviço secreto do exército inglês interrogava as pessoas ficavam aleijadas, com perna quebrada, braço estragado, etc. Eles botavam no helicóptero e jogavam no mar. Porque aqui faziam a mesma coisa. E onde é que a nossa marinha foi aprender a fazer isso? Com a marinha inglesa. Não aprendeu com a marinha japonesa, que você via nos filmes os japoneses perversos da Segunda Guerra Mundial. Não foram eles que ensinaram a marinha brasileira a jogar o indesejável no mar. Né? Quem fez foi a marinha inglesa. Eles foram lá, treinaram com os caras, aprenderam a levar as pessoas de helicóptero e jogar no alto mar. Evidentemente que a pessoa não vai aparecer nunca mais. Né? E eles não dão satisfação a ninguém. Os arquivos desses órgãos de segurança, todos brasileiros, que aqui não existem mais, estão lá em Miami, microfilmados, guardados pelas Forças Armadas Americanas. Vê se no Brasil tem algum governo, ou o Supremo Tribunal Federal, pede uma cópia para ver o que aconteceu aqui. Eles não querem nem saber. Tudo aqui está bem. Então, essa é a história da gente, do Brasil. Né? Agora, nos anos 60, toda a juventude era contra a ditadura. Eu diria que 80%, 90% da juventude era contra. E ela só podia se manter, porque era uma ditadura, pela violência. E era violência mesmo. Quer dizer, o movimento negro aqui foi se reerguer nos anos 70. Né? Depois de 74, que houve aquela derrota eleitoral da ditadura, em 74, o MDB começou a se articular, porque quando a repressão, os movimentos articulados, nacionais, estaduais, etc., são destruídos pela repressão. E aí começa esses movimentos micro. Quer dizer, numa faculdade começa um grupo a editar um jornalzinho, num local de trabalho começam outros a fazer uma peça de teatro, uma coisa. Mas essas coisas ficam 10 anos assim no plano micro para elas convergirem e criar um outro movimento representativo. Então, os anos 70, eu diria que de 74 a 82,
foram gestados esse movimento feminino independente de novo, o movimento negro de novo, que subiu lá nos anos 60, começo dos anos 60, né, com a cultura popular. Como é que o movimento de cultura popular, teatro popular, né, música popular, tudo isso fica englobado dentro, que o cara pode fazer legalmente essas atividades todas. Mas quando vem a repressão e fecha isso tudo, aí começa a estourar aqui e ali esses grupinhos pequenos, que é a explicação dos anos 70. Depois de 74, começa a surgir esses jornalzinhos, começam a surgir esses grupos de teatro, grupos de cultura, e eles vão tomando corpo. Lá em 82, 84, eles estão de novo, né? Aí você vê até o movimento negro unificado cresceu nessa época. Mas já era um contexto, depois de 78, que a ditadura não tinha condições de baixar o sarrafo, exterminar fisicamente. Por quê? Porque o presidente Carter mudou a estratégia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos montou todo esse sistema repressivo e reprimiu todo mundo. Aquela política de repressão, de massacres, etc., deixava os Estados Unidos na mesma condição de qualquer outro país, né? Se os Estados Unidos está apoiando um regime de torturadores, de assassinos, uma ditadura militar, por que eles vão criticar a União Soviética porque está mandando alguém para o sanatório por ser de extrema direita? Eles mandavam lá para fazer um tratamento, tomar uns droguinhos, uns remédios. Não, você é que não funciona bem a sua cabeça. Então eles, para poder fazer pose de defensores dos direitos humanos, criticar o regime soviético e tudo, eles mudaram de estratégia no plano internacional. Eles começaram a fazer a defesa dos direitos humanos, etc, etc. E se separaram de fachada, só de fachada, das ditaduras todas. Então, o que essa ditadura está fazendo não tem nada a ver com isso. São eles que estão torturando e matando. Nós aqui defendemos a democracia, a representação. Nós não torturamos presos, etc. Então, essa política do Jimmy Carter, que era democrata, levou-o a se separar, aparentemente, da ditadura brasileira. E a ditadura ficou numa situação debilitada, porque eles compram armamentos, até essa bomba de gás lacrimogêneo, dos Estados Unidos. E como é que eles vão manter uma máquina repressiva funcionando se eles não fingem seguir a linha do mestre? Não é verdade? É como você pertence a uma academia. A academia é de Aikido. Você não pode ir lá lutar karatê, né? Eu sou lutador de karatê, mas a sua academia é de Aikido? Então os Estados Unidos mudou de linha, ele passou para ser bonzinho. E como é que a ditadura vai ser má? Como é que você vai apoiar o Pinochet com o Jimmy Carter no poder? Ou o Pinochet finge que está chupando um picolé e começa a sorrir, ou então não dá. Então eles começaram a ficar órfãos. Eles começaram a fazer uma jogada de fachada, que aqui não era tanta ditadura assim, que as vítimas é que eram terroristas, bandidos e que se suicidaram. Não era o regime que era ruim. E para fazer essa fachada, alguma coisa eles têm que fazer. Por isso que o Geisel mandou matar todo mundo que era de esquerda que pegasse, enquanto que ele dizia que estava fazendo uma abertura, que era para se adaptar à linha do Jimmy Carter. E o que acontece? Isso leva à divisão no meio militar e leva ao desgaste da ditadura, né? Porque começam a reaparecer os movimentos de massa, os protestos, etc., a greve do ABC, essas coisas. Eles não tinham como administrar isso sem a tortura, sem o extermínio físico, porque a tortura é só a porta aberta do extermínio físico. Você tem um movimento, você diz, quantos tem na cabeça ali? Tem 15. Pega 5 e mata. Pronto, acabou o movimento. O resto corre tudo, né? Eles não podiam continuar fazendo isso. Eles tinham que fazer a fachada do bom moço. Então eles prendiam, botavam para dentro, botavam para fora e tal e coisa, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, foi o Jimmy Carter que estragou a sopa deles. Eles tinham uma dívida de centenas de milhões, de bilhões de dólares, dependiam dos americanos para sustentar essa dívida, e eles não podiam falar mal dos americanos. O último gesto, assim, última tentativa de liberdade que o Geisel teve, foi quando ele fechou o Congresso e caçou uns deputados. Aí a social-democracia reuniu lá na Europa e reuniu também
os democratas nos Estados Unidos, e eles fizeram um acordo entre eles. Disse, olha, nós vamos dar um prazo para o Geisel. Se ele não reabrir o Congresso, nós cortamos a ajuda econômica para ele. Então, deram um prazo para ele até dezembro para ele reabrir o Congresso. Ele reabriu o Congresso. Quer dizer, quando ele fez isso, ele acabou como ditador. Quer dizer, tomando um puxão de orelha público, internacional, que todos os partidos políticos de esquerda sabiam que ele tomou, no resto do mundo. Aqui não, porque até estava tudo abafado. Então a ditadura, de fato, acabou naquele momento, quando eles não puderam manter o Congresso fechado. Eles foram, claro, que eles são milicos, são espertos, eles foram desescalando. Eles foram se retirando pouco a pouco, porque se eles corressem, a casa caía. Então eles foram se retirando, de 75 até 80, eles retiraram um pouco. Puseram o Figueiredo lá, que era o chefe do serviço secreto do Exército. Ele fez o último mandato dele, e aí o que aconteceu? Morreu ou mataram o coitado Tancredo Neves, e eles puseram no lugar o Sarney, que era um homem deles. Que o Sarney só entrou na chapa do Tancredo para fazer figuração. Mataram o Tancredo, empurraram o Sarney no lugar. Quer dizer, a ditadura se despediu sendo ditadura, porque até o Collor ser eleito, o regime era o mesmo que estava antes. Só que, legalmente, não era a ditadura, era o Sarney, que era um dos principais dirigentes civis da ditadura, né? Mas ninguém elegeu o Sarney. Se você for procurar, você não vai achar essa pessoa que votou no Sarney. Não tem um deputado que votou no Sarney. Eles votaram no Tancredo Neves e receberam o Zé Sarney, né? Foi o último ato da ditadura, foi aquele. E aí voltou o regime, digamos, parlamentar, com a eleição do Collor, voltou o regime democracia representativa, e eles logo de cara já depuseram o Collor. Era tão democrático que o Collor foi eleito, veja só, o Collor foi eleito em 90 e foi posto para fora em 92. Jânio Quadros foi eleito em 60 e foi posto para fora em 61. Entre 60 e 92, não tem nenhum governo eleito no Brasil. Porque eles votaram para fora todos os governos. Então, esse é o Brasil. Se você pegar ali de 1889, quando eles proclamaram a República, até 1960, quando eles derrubaram o Jânio Quadros, só tem, no máximo, uns 50 anos de governo legal. O resto é tudo ditadura, né? E até hoje é a mesma coisa, né? Você vê aí, já estão derrubando a presidente eleita. Ela se elegeu, não interessa se ela está certa ou errada, ela se elegeu, ela tem que exercer o mandato dela até o último dia e entregar. O único crime que ela pode fazer, que ela não deve ficar lá, é se ela estiver tentando plantar uma ditadura. Mas se ela está governando por meios democráticos, bem ou mal, é um direito dela, não foi eleita pelo povo. E o povo, na outra eleição, vai eleger outro. Eles não conseguem. Eles não conseguem, eles têm que dar golpe, 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 um em cima do outro. Se você pegar lá nos anos 50, eles deram um golpe para tirar o Getúlio em 46, deram um golpe que não queriam que o Getúlio fosse candidato em 50, quase impediram o Getúlio de ser candidato, deram um golpe no Getúlio em 54, que o Getúlio se suicidou, tentaram impedir a posse do Kubitschek, que estava eleito, que era um governo legal, foi eleito, tentaram impedir. Durante o governo do Kubitschek, presidente eleito, houve 2 levantes militares, que é Jacareacanga e Aragaças, para tirar o Kubitschek, não conseguiram. Ganharam a eleição em 60 com o Jânio Quadros, que o Jânio Quadros era de direita, e tiraram o Jânio Quadros. Porque o Jânio Quadros tomava uma outra medidazinha, eles tiraram o Jânio Quadros, né? E aí puseram a junta militar, essa junta foi derrubada pela população, e aí eles fizeram um parlamentarismo que ninguém pediu, porque era para impedir o Jango de governar, e em 64 deram um golpe e derrubaram o Jango. Quer dizer, é golpe um atrás do outro. Você não tem 3 anos de democracia e de funcionamento de direito nesse negócio, porque eles dão golpes. E qual é o problema da democracia? O pressuposto da democracia é que se você tem um governo eleito e o povo escolheu mal o governo, o povo aprende com isso. Na outra eleição, outro governo eleito, se o povo escolheu mal, o povo aprende com isso. O princípio da democracia é que quem decide é o povo, bem ou mal. Se é ele que está decidindo, é um regime democrático. Agora que vai ter erros, vai ter corrupção, isso não é normal.
A vida das pessoas é assim mesmo. Você não consegue entrar num lugar que tudo funciona direito. E por que não serve a democracia? Não serve porque eles têm que fazer concessão aos outros. Eles não conseguem governar sozinhos no regime democrático. Eles não conseguem ganhar uma eleição no regime democrático. Então não serve a democracia. Sempre golpe de Estado, golpe de Estado. A mídia naquele tempo era meia dúzia de jornais e meia dúzia de televisões. Eram canais de televisões. Hoje a mídia é 4 ou 5 jornais, menos ainda do que naquele tempo, e 2 ou 3 redes de televisão que comandam o país. Se você pegar todo o sistema de mídia do Brasil, pertence a 8 famílias. 8 famílias. 8 famílias. Os grandes jornais, as grandes TV, tudo pertence às 8 famílias. Os americanos tentaram, quando o Lula entrou aí, foi um dos erros do Lula, tentaram tomar esses canais todos da Globo aí na base do dinheiro. Vamos fazer um leilão, quem pode pega o canal. O Lula não deixou os canais todos na mão da Globo. Para que servem esses canais? Para atacar o próprio governo dele. Quem está derrubando o PT é a Globo. Com a ajuda da Record, da TVS, tudo mais, é a Globo. A Globo fala mal o dia inteiro da presidência da República. Não existe nenhum país que o presidente da República, ou a presidenta, ou lá quem seja tão ruim que tudo que ele faça é contra o povo. Isso não convence ninguém. Mas se você ligar a mídia, você vai ver que eles dizem exatamente isso. Tudo que o governo faz é contra a população. Quem é que vai acreditar numa coisa dessa? Se tem a zika, a culpa é do governo. O que o governo tem a ver com a zika? A zika é um mosquito que transmite. Ah, mas o governo devia limpar. Como é que o governo vai limpar um país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados? Então não há a mínima seriedade nessa pseudomídia. Eles são um bando de cães raivosos, ganhando dinheiro às custas da miséria da maioria, que é a grande massa da população. Se você falar isso, aí você é extremista, você é terrorista, você é isso, você é aquilo. Né? Se eles convidam você para falar num programa de televisão, você não diz o que eles querem, eles não te convidam nunca mais. Então eles é uma banda de música que toca uma nota só. É uma banda de música, tem 100 componentes, mas eles só tocam aquela nota. Tom, não tem outra nota. Quer dizer, não há quem consiga ouvir uma coisa dessa. E a população nossa é de baixa instrução. A maioria das pessoas não entende o que está acontecendo. Então começam a repetir aquilo. Qualquer lugar que você vai, você entra no mercado para fazer uma compra, as pessoas vêm falar mal do governo para você. Eu pergunto para as pessoas, você acredita que o governo só faz coisa errada? Como é possível isso? Então nós somos malucos, porque nós elegemos esse governo. Se nós elegemos esse governo é porque achamos que ele fazia coisas certas também. Né? Então, o conceito deles de democracia é esse. Quando eles saem dessa democracia, são aquelas ditaduras que a gente viveu, que é silenciar o próximo. Né? Mas essa questão da crise é que o Brasil ele tem uma economia que a cada 10 anos ele entra em crise. E esse ciclo de crise é um ciclo que chama ciclo de reprodução do capital produtivo. Quer dizer, uma economia, para se expandir, você tem que investir em equipamento, máquinas e até invenções. E esse perfil de você investir nesse setor lhe dá um ciclo de produção em que os novos equipamentos elevam a taxa de lucro e aquilo dura um certo período de tempo. Depois eles vão deixando de ser novos e vão deixando de ser competitivos na economia externa. Então a economia vai diminuindo a taxa de lucro e vem a crise. Então a crise é um fenômeno objetivo. A direita diz que a crise se dá porque o presidente é corrupto, ou porque o presidente é feio, ou porque a presidenta é uma mulher, não é um homem. Tudo isso é bobagem. A crise é objetiva. Se você não implantou capital produtivo novo para expandir a economia e torná-la competitiva em plano internacional, vem a crise. Porque outros estão vendendo onde você quer vender e você não consegue vender. Nós hoje em dia temos, além de ter a crise cíclica, que cada economia passa, e a nossa tem um ciclo de 10 anos, nós temos a crise geral do capitalismo. Porque o capitalismo em escala mundial está em crise. Por quê?
Porque ele implanta uma tecnologia avançadíssima e essa tecnologia muito avançada gera desemprego. Então você pega uma fábrica que em 1980 ou 70 ela empregava 4.000 trabalhadores e produzia 100 de índice de produção. Essa fábrica hoje, ela emprega 400 trabalhadores e produz 300 de índice de produção. Então onde foram todos aqueles outros, digamos assim, 3.600 trabalhadores? Eles foram para o desemprego. Eles não são mais trabalhadores industriais. Quanto mais é avançada a tecnologia, vê que contradição. Você tem que pôr a tecnologia mais avançada para competir com os outros. Quanto mais avançada é a tecnologia, mais você tem que desempregar gente, porque as máquinas produzem com uma pessoa que produziam antes com 10 ou com 5. Né? Então, quanto mais você avança, menos compradores você acaba tendo. Porque você tem que vender sempre para as mesmas pessoas. É por isso que o tráfico de drogas, por exemplo, não pode ser reprimido. Um governo não pode reprimir o tráfico de drogas, porque o tráfico de drogas ele promove uma redistribuição de dinheiro na população que não tem renda, que permite ela ser compradora de produtos. Já que o indivíduo não tem emprego, ele tem que vender bolinha de cocaína na esquina, pacotinho de maconha, etc. E esse dinheiro que ele ganha, ele vai no shopping e faz compras. Então é uma coisa sem solução. Cada vez menos o regime produz para resolver os problemas da sociedade. E quanto mais eles trocam de tecnologia, mais eles têm capacidade de resolver os problemas da sociedade potencialmente. Então essa é a época que nós vivemos. As crises no Brasil se dão de 10 em 10 anos. Em plena Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma crise em 43. Né? Nós tivemos uma crise em 53, que levou à morte do Getúlio em 54. Tivemos uma crise em 63, que levou ao golpe de 64. Tivemos uma crise em 73, que não explodiu, era a ditadura, porque a ditadura foi tomar dinheiro emprestado que criou aquela mega dívida. Tivemos uma crise em 81, 82, que deu em 83 aquela baixa enorme do produto e o endividamento aumentou. E foi quando veio o governo Sarney, veio o plano cruzado, aquilo tudo, porque a população estava praticamente na miséria. E assim nós vamos nos arrastando. Se você olhar 90, 92, o Collor antecipou a crise ao cortar o meio circulante do país. A crise que ia arrebentar em 91, 92, arrebentou quando ele tomou posse. Porque ele tirou a liquidez da economia. Né? O Fernando Henrique teve várias crises, ele quebrou o Brasil várias vezes, coisa que ninguém fala. A taxa de crescimento do PIB do Brasil no tempo do Fernando Henrique foi 2,4% em média. A da Dilma é 2,2%. Qual é a diferença? Todo mundo diz que o governo Fernando Henrique foi espetacular e o governo da Dilma é ruim. Como? Tem a mesma taxa de crescimento. Então o Brasil é um país que vive em crise. E quanto menos industrializado o país é, mais em crise ele vive. Se você for a 1960, o Brasil tinha um setor industrial que fazia 40% do PIB. Se você for hoje, o setor industrial faz 9% do PIB, 10% do PIB. Quer dizer, nós somos menos industrializados do que em 1960, em escala mundial. Então o Brasil caminha para trás enquanto os outros caminham para frente. Como é que nós vamos sair dessa situação? Então são questões objetivas, que têm que ser resolvidas como questões objetivas. Não é porque o presidente é feio ou é bonito, não é porque ele é sindicalista ou deixou o sindicato que a gente vai resolver esses problemas. E a nossa elite finge que não sabe de nada disso. Que evidentemente eu não sei disso sozinho. Eles fingem que não sabem que o Brasil está desse jeito. Que existe uma crise aqui. Qual a solução que eles têm para a crise? A repressão. Repressão. Se um político for procurar uma solução que não é a que eles querem, repressão nesse político. Botar na cadeia, calunia, difama, como o Jango que foi morrer no exílio. Né? Ou se um grupo político qualquer de estudantes, de profissionais liberais for criticar, eles fazem aquele massacre que eles fizeram na ditadura. Ninguém fala, mas de tempos em tempos no Brasil se matam as pessoas que contrariam o status quo. Elas são mortas, assassinadas, desaparecem. Fica por isso mesmo. Se as pessoas não têm nível político e vão protestar como moradores de favela, com assaltos e essas pequenas coisas, eles matam todo mundo e jogam aí no cemitério clandestino. Né? Você vê esse caso da população negra.
esse extermínio da população negra começou lá quando Dom João VI veio para o Brasil. Até Dom João VI vir para o Brasil, essa população de não escravos negros, eles não eram exterminados fisicamente. Em 1808, quando Dom Pedro mudou para o Rio de Janeiro, ele trouxe 8.000 nobres portugueses com eles. Esses nobres todos tinham família. Eles tiveram que desalojar as famílias que moravam nas casas do Rio de Janeiro, tomar 8.000 casas de pessoas para botar a nobreza portuguesa dentro. Essas pessoas tiveram que sair dessas casas e fazer outras casas para ela, barraco que tivesse. Então ali começa essa via crucis de quem está circulando na rua depois de 10 horas da noite é bandido. Fosse ou não fosse, os portugueses morriam de medo dos pretos andando em magotes na rua de noite. Então eles botavam a tropa do exército atirando nas pessoas, prendendo, levando para trabalhos forçados. O cara podia ser escravo de alguém, ele era sequestrado por ordem do rei e ia trabalhar de graça para o Estado português. Então, esse extermínio começou lá no Dom João VI. Você viu que recentemente, aí, em 2008, fizeram as comemorações, 200 anos da vinda de Dom João VI. O que Dom João VI trouxe para a população de mestiços do Brasil foi um massacre. Foi o que ele deu para eles, chumbo. Né? E de lá para cá criou-se essa lógica. Esse Esquadrão da Morte foi criado no governo do Café Filho pelo coronel Menezes Cortes, que foi chefe de polícia do Rio de Janeiro, e ele montou um esquadrão especial para matar as pessoas nas favelas que roubavam demais. O cara roubou 2, 3, 4 vezes, eles roubavam. Eles criaram até o que se chamava lógica do 13º crime. Esse crime podia ser vadiagem. Na ditadura, se o indivíduo era vadio, o que é vadio? Era um conceito que existia que só acabou no governo Sarney. Existiu no Brasil sempre, desde Dom João VI. O que é ser vadio? É não poder provar que tem um emprego fixo. Então, se você estivesse com a sua carteira de trabalho não fechada em algum estabelecimento, você era vadio. Se você fosse apanhado andando na rua com a carteira de trabalho não preenchida, você era vadio. Você era levado preso. O polícia que prendesse um vadio, ele recebia um adicional por atividade correta. Então, vamos dizer que o vadio, ao ser preso, ele assinava uma ficha e aquilo ia pingar no salário dele. Então, evidentemente que eles prendiam todo mundo que eles achavam na rua, sem carteira de trabalho assinada. E olha, esse era o caso, era a maioria da população. A maioria da população estava sujeita a isso. E na ditadura existia essa regra do 13º crime. Quer dizer, se você foi preso 12 vezes pelo mesmo crime, no 13º será executado. E o que é 12 vezes ser preso como vadio? Quer dizer que você anda na rua. Se não tem carteira de trabalho, vai em cana. Leva 3, 4 dias lá preso, um mês, solta. Prende de novo. Quando o cara chegar na 13ª prisão, aí eles levavam o Esquadrão da Morte e executavam. Então, os brasileiros que foram executados na ditadura, dá uma média de uns 6.000 por ano só entre Rio e São Paulo. Isso dá uma população enorme do país. E nada disso é contabilizado para a ditadura. E essas fichas estão todas escondidas. Você pega hoje no São Paulo, aqui, por exemplo, ou lá no Rio de Janeiro, morrem mais ou menos 20, 30 pessoas por semana assassinadas. Só que o ano tem 52 semanas. Se você fizer 52 vezes 30, hein, vai dar um número respeitável. Oficialmente você não acha nada. Então nós vivemos nesse regime, um genocídio disfarçado. Aqui as estatísticas das ONGs aí, que trabalham com direitos humanos dizem que em cada 10 jovens assassinados, 7 são negros. Outros dizem que 6 são negros. E nós sabemos qual é o critério para não ser negro no Brasil. Às vezes o cara é moreninho e tal, já não é negro. Né? Então você vê que esses 6 ou 7 negros que eles estão matando são negros mesmo. Então aqui existe uma política de extermínio do negro. E não é uma brincadeira, porque ela não é exclusiva do Brasil. Nos Estados Unidos existe a mesma política. Eles distribuem drogas, porque essas quadrilhas de distribuição de droga, narcotráfico, é toda associada com o governo.
Eles distribuem drogas para a população se encharca de drogas e vai cometer delitos. E eles, criminalizando a população, praticamente tiraram os direitos políticos da população. Se você tem ficha lá, como é que você vai reclamar? Não é verdade? Você tem uma ficha lá. Você tem uma ficha. Como é que você vai reclamar? Você vai dizer, olha, e tal, eu queria vir aqui protestar. O cara diz, puxa a capivara dele aí. Ah, você já foi apanhado vendendo maconha, você já roubou uma loja, você... O cara não tem moral política nenhuma. Não pode se manifestar sobre política. Ora, se você se manifestar sobre política, você é comunista ou terrorista, vai preso. Toma porrada, vai para cadeia. Se for a ditadura aberta, é assassinado. Se você se manifesta como morador do bairro, você não tem moral para se manifestar porque tem antecedentes da polícia. Então, eu acho que é um regime de democracia de fachada. Porque o objetivo do funcionamento dessa democracia é não permitir que a maioria se expresse. A maioria não pode dizer o que ela quer. Ela fica tolhida, né? Você vê que aqui existe resistência até para uma manifestação de rua. Você vê esses casos dos black blocs, que alguém aí queria que o indivíduo não tivesse o direito de se manifestar com a máscara na cara. Por que não? Por que o cara não pode se manifestar com a máscara na cara? A polícia vai para a rua com máscara de ninja. O manifestante não pode ir com máscara de ninja. Que democracia é essa? A polícia pode, você não pode. Só a polícia que pode se manifestar? Ora, por favor. Para nós era a revolução. Era uma revolução que ia atingir o mundo todo. E nos Estados Unidos essa revolução começava com os direitos civis dos negros. Como é que eles combateram esses direitos civis? Eles pegaram todos aqueles dirigentes do Pantera Negra, etc., criminalizaram, puseram na cadeia ou mataram. E depois passaram a distribuir cocaína no Harlem e em todas as comunidades negras dos Estados Unidos. E organizar essas gangues de rua, porque isso é organizado cientificamente. Você repara que as caricaturas que as pessoas usam, a mesma que ela usa em Miami, ela usa em Tegucigalpa ou usa aqui em São Paulo. Aquilo é organizado, tem um núcleo do serviço secreto americano que difunde aquilo pelo mundo. Muito antes de ter internet, tudo isso já era unificado. Com isso, eles desviam as pessoas dos movimentos sociais. Porque as pessoas, em vez de participarem de movimentos políticos, vão participar de torcidas organizadas, vão participar de gangue de rua, vão participar desses movimentos, que não têm consequência política nenhuma. Não é que as pessoas não possam participar desses movimentos, mas é evidente que elas são organizadas pelas forças no poder. Esses movimentos são falsamente libertários, porque o sentimento de liberdade é algo legítimo nas pessoas. Agora, como é que você explica que você vai no ABC, tem gangues iguais as que tem na Guatemala? Quem é que está organizando aquelas gangues? Tem carecas iguais os que tem nos Estados Unidos. Você pega aqui, tem um white power aqui, tem um white power no Alabama. Como é que explica isso? É alguém que está organizando, né? Porque quando eles dizem, uma manifestação, tem comunista aí dentro. Na manifestação tem comunista organizando. Mas no movimento do poder branco é espontâneo. Ora, por favor. Não é verdade? Então são piadas que eles fazem. E essa difusão da droga, que hoje a droga é um dos principais produtos no mundo, há países governados pela droga, o Brasil, metade do nosso Congresso está na mão de traficantes, né? E você vê a imoralidade desses deputados, eles não têm política nenhuma, não representam nada, só representam o crime, né? Esse troço é uma organização mundial, isso é feito cientificamente planejado. E vamos dizer a verdade, um dos motivos da existência do extremismo islâmico é esse troço. Porque eles sabem que os ocidentais destroem os países deles distribuindo droga. Então eles fabricam droga para vender nos países ocidentais e resistem ao poder político dos países ocidentais. Porque aqueles caras são padres da religião muçulmana que organizam esses movimentos. Então eles estão se defendendo dos inimigos deles.
É claro que a gente não vai defender o que eles fazem, mas você observa e você vê que é isso. Há uma luta de opinião. Você imagina uma cultura que não admite que a mulher tire a roupa, passar filmes de televisão com mulheres peladas. É um ato direto de agressão a eles. Mas a rede de satélites aí só faz isso. Né? Você liga aí nesses 150 canais da TV, só tem lixo. Não tem raríssimas programações culturais, instrutivas, etc. Por que eles só passam lixo? Porque eles querem que o povo vire lixo, para eles continuarem no mesmo lugar. A ONU deu uma estatística aí que 1% da humanidade é proprietária de mais de 50% dos bens e da renda da humanidade. 1%. Então é isso que eles querem, que continue, e eles querem que daqui a 30 anos 1% da humanidade seja proprietário de 80% da renda da humanidade. Você vê que tem gente aí que praticamente só vai morrer com 120 anos, com o sistema médico e tratamento que existe hoje. E o outro que vai no SUS morre com 18 anos. Nem da dengue consegue escapar. Esse é o mundo que eles querem. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, e digamos todos unidos, viva la internacional. Destruamos todas las trabas que humillan los proletarios. Cambiemos al mundo de faces, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alcen los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Esse é em castelhano. A letra em português tem uma letra que é horrível. As pessoas nem entendem, né? E tem uma outra que é melhorzinha, mais suave, mas nós lá não tínhamos essa letra, não tinha ninguém que soubesse a letra inteira, mas nós tínhamos quem soubesse a letra em castelhano inteira, né? E aí nós distribuímos aquela letra em castelhano, todo mundo cantava em castelhano.